Então, gente, nós estamos começando o ano e esse ano ele vai começar com uma temporada que ela pega um pouco do que a gente falou ali no final do ano passado, no Realidade do Reino. E o nome dessa temporada é Hora da Decisão. Então, compartilhei lá nos grupos, né? Imagino que o pessoal com atraso, fiquei sabendo que houve um atraso aí em alguns grupos, mas também tenha compartilhado nos grupos que eu não estou. E um pouco da temporada, né, o tema da temporada, eu compartilhei ali o texto base que a gente vai estar sustentando essa temporada. E eu quero falar com vocês justamente sobre isso, sobre o poder de decisão que nós precisamos ter. E não só porque é um começo de ano, mas porque a nossa vida cristã exige de nós um posicionamento, exige de nós uma decisão, uma postura decisiva. Então, para começar, vamos ler Deuteronômios, capítulo 30. Foi o texto que eu compartilhei lá, foi só um versículo ou dois lá, mas aqui a gente vai ler um pouco mais. Deuteronômios capítulo 30, vamos do 11 até a volta de Cristo. Brincadeira, vamos lá. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo. Nem está no mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está na sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Uau, isso é bom, né? Bom assim ou não? Versículo 15. Vejam que hoje ponham diante de vocês a vida e a prosperidade ou a morte e a destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Glória a Deus. Versículo 17. Se todavia, porém, entretanto, Moisés tem que ser Moisés, né? O seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para os adorar, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham viver, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nesse momento de adoração, esse momento de oração, esse momento onde nós queremos aprender mais da sua palavra. A sua palavra, ela é a verdade, ela continua sendo a verdade, independente de como as coisas andem no redor do mundo. Nós confiamos nela. Direciona, Pai, o nosso coração, direciona as nossas emoções, direciona o nosso espírito segundo o seu. Direciona as nossas vontades segundo o seu, nos dá clareza das decisões que nós precisamos tomar, nos libera um poder de decisão dentro do nosso coração, nos dá conhecimento e revelação de que tudo que nós precisamos nós temos em Cristo Jesus para tomarmos decisões assertivas e vivermos segundo o seu propósito. Espírito Santo, conduza o nosso coração, conduza a nossa mente nessa noite, nesse primeiro culto do ano, para que nós venhamos entender tudo que o Senhor tem preparado para nós, nesse momento de decisão. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Espírito, te agradecemos, Cristo, por tudo. Amém. Amém? Quem está feliz aí? Ficou mais pesado, né? Começar com Deuteronômios assim, falar de morte, morrer. Difícil, né? Moisés é osso, mano. Pegar Jesus.
Bom, um ano está começando e ano novo é muito legal, né? A maioria de vocês expressou que gosta de um ano novo, né? Ano novo, vida nova, oportunidades novas, né? Tudo aquilo que eu deveria ter feito ano passado não fiz, eu posso fazer esse ano, né? Plano de leitura que eu não li, eu posso ler. Eu posso criar metas. Nós começamos o nosso ano, é muito comum isso acontecer, né? No final do ano passado você recebeu uma fichinha de metas e isso se você não tem esse costume, é bom você ter esse costume, né? De preencher metas, preencher alvos para serem alcançados durante o decorrer do ano. E talvez você está aqui e você colocou como um dos objetivos, não, esse ano eu vou emagrecer. Quem colocou isso? Aí, ó, esse ano eu vou emagrecer. Tem essa, né? Eu vou ser fitness, eu não vou continuar gordinho. Gordura vai ter que correr atrás de mim porque eu vou estar correndo. Ou esse ano eu vou engordar, né? Porque tem magrinho que quer engordar. Né? Nem todo mundo é gordinho, né? Então esse ano eu vou engordar. Nós criamos hábitos, nós começamos a nos planejar por coisas que talvez nós não conseguimos realizar em anos anteriores. E nós colocamos um objetivo, nós colocamos uma meta e nós começamos a correr atrás dela. E eu estava fazendo uma pesquisa e é muito legal porque nós entramos no ano e nós queremos nos aprofundar, às vezes em alguma área. Eu falei de uma área de corpo, né? Eu quero emagrecer, eu quero engordar, mas às vezes você quer crescer na sua área profissional, na sua área acadêmica, você quer crescer no seu nível espiritual, né? Você fala, não, eu tô bem, meu corpo tá legal, eu quero crescer no conhecimento de Deus, eu quero uma profissão nova, eu quero, sei lá, nós temos projetos além de emagrecer ou engordar, né? A vida é muito mais do que comida. Só que eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que teve uma universidade dos Estados Unidos que fez uma pesquisa melhor que a minha, e obviamente eu não vou ficar caçando o que os outros já caçaram. E eles levantaram uns dados, pode até passar, ler. E eles viram que apenas 8% das pessoas que estabelecem metas no começo do ano chegam no final do ano com elas concluídas. 8%. É aquela parte verde água que é a nossa cor da Novo Som representa a gente, né? Não é não? Assim seja. 92% das pessoas que estabelecem metas, elas chegam no final do ano com aquelas metas só no papel. E nós precisamos olhar para esse gráfico, olhar para esse dado e fazer uma pergunta: quem sou eu na fila do gráfico? Onde eu estou? Eu faço parte dos 8%? Ou eu estou com os 92%? Onde eu estou? E sabe, talvez você não faça parte desses 8% e você precisa decidir agora, você precisa decidir hoje. Não, eu preciso ser alguém proativo que realiza aquilo que projeta. Eu preciso fazer parte desses 8%. Quem acha que alcançar as metas, os objetivos é bom? Todo mundo, né? Você não vai fazer uma meta, um objetivo para o seu mal. Nós levantamos metas e objetivos que vão nos levar a alguma coisa que no final é melhor para nós. Então você precisa tomar essa decisão. Não, olha, eu vou fazer parte desses 8%. Mas talvez você faça parte desses 8%. E eu conversando aqui com alguns irmãos no final do ano, eu sei que eles concluíram. Ou talvez o Marcos compartilhou aqui dessa forma, pegar seu testemunho. Que talvez você entendeu, olha, eu entendi que é da nossa natureza, Provérbios fala, é da nossa natureza fazer planos, mas são os propósitos de Deus que irão acontecer. Eu entendi que são os planos de Deus que vão acontecer, eles são maiores que os meus, são melhores que os meus. Então sim, eu faço minhas metas, eu coloco elas em oração, mas eu sei que diante de Deus, os planos deles são maiores. Então se Deus me mandar ir para lá e eu querendo ir para cá, minha meta falando para ir para cá, eu vou para lá. E se você está assim, você está dentro desses 8%. Porque você levantou metas, mas você entendeu que em Deus as suas metas podem ser maiores. Amém? Quantos creem que Deus tem planos maiores que os nossos? Todo mundo, né? Então se você tem, não, eu fiz minhas metas, mas assim, orando no meu devocional, eu senti Deus me direcionando para cá e eu vou ir. E ok, vá, ok? Você faz parte desses 8%. Então quem está nesses 8% tem que fazer o quê? Tá sussa, tá de boa, faz mais nada. Você tem que decidir hoje também. Você tem que decidir agora, porque essa temporada é decisão, vocês vão ouvir isso todo domingo. Então prepara os ouvidos. Vocês vão ter que decidir. Não, eu faço parte desses 8%, mas
eu vou ajudar a pessoa que está do meu lado, as pessoas que estão ao meu alcance, a fazer parte desses 8% junto comigo. Porque talvez a pessoa que está do meu lado, ela não consegue entender as coisas como eu aprendi, como eu comecei a entender. Sabe, todos nós podemos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Existe potencial em nós para isso. Então você vai decidir, não, eu vou fazer parte, e esses 8% vão virar 9%, 10%, 11% e assim sucessivamente, amém? Nós como igreja, nós podemos fazer isso. Nós podemos auxiliar, nós podemos contribuir com o crescimento. Olha, eu vou fazer desses 8% algo maior. Porque se você tem uma capacidade de gerenciar, isso é um dom que Deus te deu. E você pode multiplicar ele em outras pessoas. Mas essa não é a pregação de hoje. Então, a partir de hoje, a partir desse domingo, nós vamos começar essa temporada, Hora da Decisão, e nós vamos conversar sobre coisas que precisam ser decididas, precisam ser acordadas no seu coração, não agora, aqui. E você precisa sair para segunda-feira, amanhã, com essa decisão tomada no seu peito de não, eu vou ser melhor, eu vou viver mais de Deus, aquilo que eu não consegui realizar, eu vou viver. E o tema do que eu quero conversar com vocês hoje é: tudo muda quando você muda. Então a mudança, ela precisa acontecer primeiro em você, primeiro em mim. Não adianta querer que as coisas exteriores alternem, porque um ano mudou, e a minha última pregação no ano passado, eu falei sobre isso. Olha, um ano muda, o fato de um ano mudar não muda nada, né? Vão ter novos 365 dias, e se a nossa postura ela não mudar diante dessas novas datas, diante desse novo calendário, nosso resultado ele vai continuar sendo o mesmo. Então, o que eu quero conversar com vocês é isso. E a palavra que nós lemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, Moisés, ele falando, ele começa dizendo: olha, vejam, hoje eu ponho diante de vocês vida, no versículo 15, né? Nós lemos isso. Então, olha, eu estou colocando diante de vocês hoje vida, existe vida diante de vocês, está ali. E é muito interessante porque essa palavra que Moisés está falando aqui, no versículo 30, ele introduz Deuteronômios dessa forma. Eu imagino que todo mundo aqui já leu Deuteronômios, graças a Deus, né? Então todo mundo já leu pelo menos 5 vezes. É um livro muito bom de ler. Não, realmente, Deuteronômios é legal. Ele é legal. Mas quando nós entramos em Deuteronômios, realmente entramos, capítulo 1, gente, capítulo 1, Moisés começa lá no versículo 8 falando o seguinte: olha, eu ponho essa terra diante de vocês. Ele começa falando praticamente a mesma coisa, porque vocês já leram a Bíblia, vocês sabem, Deus levantou um povo, né? O povo foi para o Egito lá, né? Na época de José, escravizado, Moisés libertou, atravessaram o deserto, 40 anos, chegaram na terra prometida que Deus havia prometido, e eles só chegaram na terra. Então eles tinham que tomar posse daquele lugar, né? Eles tinham que entrar naquele lugar, eles tinham que tomar aquele lugar, e Moisés ele chega e fala: olha, eu coloco hoje diante de vocês a terra. E quando ele está concluindo Deuteronômios, ele fala: olha, eu coloco hoje diante de vocês a vida. E durante toda a extensão de Deuteronômios, nós vemos essa conexão de terra com vida. Porque a terra tinha tudo a ver com a vida que eles iriam ter em Deus. Era um direcionamento dado por Deus, era uma promessa dada por Deus, como você tem promessas que Deus fez para você. E tudo que Deus ele promete para nós, como prometeu a eles, tem a ver com o estilo de vida que Deus espera que nós tenhamos. Não com o estilo de vida que a gente, às vezes, quer ter. E isso é bem diferente, muitas vezes. Naturalmente falando, nós apontamos para coisas que não são aquilo que Deus nos direciona. E se você tem isso, você é um ser humano, que nem eu, que nem todo mundo. Pecador miserável que depende da graça. E graças a Deus pela graça. Então Moisés ele chega aqui e ele fala: olha, nós temos essa terra para entrar. E diante de nós tem essa terra, essa oportunidade de nova vida. Só que é interessante porque já não era a primeira vez que eles estavam aqui. Então Moisés ele começa a deixar claro isso porque outra geração havia chegado antes deles, com Moisés na liderança. Eles haviam já chegado naquela terra. E essa geração que veio antes deles, eles tomaram uma decisão que custou literalmente a vida deles. E essa decisão que eles tomaram ali diante daquela terra, de entrar naquela terra ou não, de tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para eles ou não, a decisão que eles tomaram fez com que eles voltassem para o deserto.
fez com que eles voltassem a ter uma vida que estava longe da vida que Deus havia preparado para eles. E na temporada Escândalo da Graça, teve uma pregação que até o Cláudio fez isso, e Escândalo da Graça foi Escândalo da Graça, né? Ele falou que a graça ela se manifestava desde o Gênesis, e a graça já se manifestava aqui, cara. Então, esse povo miserável, pecador igual eu e você, não merecia a terra. Mas Deus, ele preparou a terra para eles, e eles decidiram não entrar. Presta atenção, eles decidiram. Muito do que nós não vivemos, que Deus prometeu, é uma decisão que nós temos. Eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que isso não é para mim. Não agora, não nesse momento, não nessa fase, não, agora não. E quando nós tomamos uma decisão positiva a respeito daquilo que Deus expõe para nós, não é sobre a sua vida melhorar. É sobre a oportunidade de, através da sua vida, outra vida melhorar. E se nós, como uma vida que fomos alcançados pela graça, salvos, perdoados por Deus, nós não temos essa disponibilidade de viver em Deus e abençoar uma outra vida através da nossa vida, provavelmente nós não estamos deixando a nossa vida ser guiada por Deus. E esse povo não deixou a vida ser guiada por Deus, porque Deus falou, entra na terra, e eles falaram não. Eles voltaram para o deserto. E o que aconteceu foi que essa geração que rejeitou a terra, que tomou uma decisão de não entrar naquele momento por covardia, eles padeceram e morreram no deserto. Pregação pesada para começo de ano, né? Deveria ter feito uma mais legal. Mas vamos lá. Eu tinha uma sobre Elias, gente, ia ser pior. Então vamos... Brincadeira, de Elias vai vir, vai ser legal. Elias é o Goku da Bíblia, eu acho ele muito da hora. Mas vai dar certo. Então Moisés, ele chega aqui, ele tem uma nova geração, e ele fala, olha, o nosso Senhor, ele colocou diante de vocês essa terra, entrem e possuam ela. Só que ele não fala só isso, ele tem uma continuação. Ele fala, olha, essa terra, ele exige que nós venhamos a tomar uma decisão de vida. A gente precisa tomar, é uma terra que exige de nós escolhas, é uma terra que exige que nós venhamos tomar decisões, é uma terra que exige de nós saber escolher o caminho. Então seja sábio para escolher. Seja sábio para escolher. É necessário uma escolha, existe uma necessidade. Não é somente entrar na terra, não é somente ficar aqui. E como nós lemos aqui, nós vimos que em Deuteronômio no capítulo 1, versículo 8, Moisés já estava falando dessa bendita dessa terra. No versículo 30 é o clímax de Deuteronômio. Então, se você continuar lendo depois do 30, você vai ver que ainda tem algumas coisas para serem acertadas, uma transição de liderança, mas esse é o grande boom, né, do livro de Deuteronômio. É o grande X, é o grande essa é a hora da decisão, uma decisão precisa ser tomada. Moisés está fazendo a chamada final. Ele está falando, cara, olha, nós precisamos tomar uma decisão, vocês precisam tomar uma decisão, porque Moisés ele não ia entrar naquela terra, ele já sabia disso. E quando chega ali nesse momento, Moisés, ele, como eu disse, ele já tinha dito ali no capítulo 1, versículo 8, né? Ele fala o seguinte, ponho essa terra diante de vocês, entrem e tomem posse dela, da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí no capítulo 11, ele começa a explicar para eles, ele começa a dar um direcionamento a respeito de como eles deveriam viver, e aí ele fala, olha, quando vocês entrarem, gente, capítulo 1, ele fala, põe a terra diante de vocês, capítulo 11, ele está falando de novo, quando vocês entrarem na terra, um pouco antes do meio do livro, quando vocês entrarem na terra, sejam prósperos, sejam abençoados, sabe, quando vocês entrarem na terra, vivam dessa forma. No versículo 26 do capítulo 11, não sei se está aí, passa, lê, pode passar. Pode passar? Esse eu já li. Passa. Tá aí, 26. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, fala o seguinte, prestem atenção, presta atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês bênção e maldição. E aí quando ele chega no 30, ele vai lá e repete isso de novo. Ele está falando, olha, novamente, vejam, eu ponho, no versículo 15, eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição. E aí no versículo 19 ele fala, olha, escolham vida.
E aí você fala, Lucas, você está redundante pra caramba, mano, você já falou isso, é fácil entender, escolhe a vida, né? Não é fácil entender, escolhe a vida? É fácil entender, escolhe a vida. Só que escolher vida, a gente olha e fala, mano, vida, eu quero viver vida, então eu entendo que escolher vida é bênção, eu entendo que escolher vida é prosperidade, eu entendo que escolher vida eu vivo em comunhão, quando eu escolho vida eu vou florescer, quando eu escolho vida as coisas vão cooperar para o meu bem, eu vou viver, eu quero viver. E o outro é não vida, então o outro é morte, o outro é destruição, é falta de comunhão com Deus, eu estou desligado da graça, não tem nada a ver comigo, é óbvio, ok, eu vou escolher a vida. Mas o que é vida? Mas vamos lá, o que é vida? O que é vida, gente? Vamos para o cara legal, vamos para Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Pode passar ali. Eu terminei de ler, você pode passar, tá bom? João 14, versículo 6. Fala o seguinte: Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mais forte, eu sou o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tá aí, tá ali, pode segurar aí. Eu não sei se você prestou atenção, mas no versículo 20, Moisés ele falou o seguinte: para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida. O Senhor é a vida. Então Jesus chega e ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, ele vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse vai encontrar vida. Foi. Esse vai encontrar vida. Então, viver, escolher vida, não é, eu escolho vida, eu quero viver. Não, escolher vida é ter uma decisão radical em relação ao seu estilo de vida, em relação à forma como você adapta, em relação à forma como você demonstra, em relação à forma como você se relaciona. A sua forma de viver precisa ser mais parecida com Jesus e menos parecida com o seu meio de convívio, os seus pais e o seu cônjuge. Mais parecido com Jesus. E é muito comum no nosso relacionamento nós ficarmos mais parecidos um com o outro, isso é normal. Isso tem que acontecer, quer dizer que você está convivendo com a pessoa. Mas precisa ser mais parecido com Jesus. E viver de uma forma parecida com Jesus, ela nos leva a não simplesmente, eu vou deixar, momento skunk, né? Quem ouviu skunk? Só o pessoal mais velho. Teve gente que ouviu, a vida me levar aonde ela quiser, estou no meu lugar. Não é viver skunk, mano. Não é deixar a vida me levar. Nós precisamos escolher viver Jesus, precisamos escolher viver como Jesus, e a partir desse momento a obediência ela se torna um catalisador, ela se torna um ponto principal de partida para nós vivermos as promessas que Deus havia feito para nós. Então escolher vida não é escolher ficar vivo. Tem diferença. Você pode ficar vivo e estar morto. Não ter projetos, não ter sonhos, e seu coração está batendo, seu pulmão está respirando, tudo funciona. Mas você não vive, não tem vida, não existe propósito pulsando em você. Escolher vida é escolher viver o propósito de Deus para você. É escolher viver Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando nós olhamos isso, se você lê Deuteronômio, e todo mundo já leu, a gente sabe que eles têm um caminho para cruzar, porque depois desse momento é cruzar o Jordão para chegar na terra que Deus havia prometido. Tem um caminho exato para chegar na terra. E esse caminho já manifestava Jesus. E é só um caminho e um rio. Então nós precisamos entender que, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso pegar meu plano de leitura, devorar minha Bíblia, e conhecer Jesus e as expressões de Cristo por toda a palavra, e ser como Ele é, mesmo que isso me custe abrir mão de algo, que talvez os meus antepassados e os meus pais sustentaram como princípio, mas isso custou a vida deles.
Talvez eu sustentei isso como princípio por muitos anos e isso tem custado a minha vida. Mas esse ano de 2023, eu tomei a decisão de mudar. Glória a Deus pelos dois amém. Vamos de novo. Esse ano, eu tomei a decisão de mudar. Glória a Deus. Agora ficou melhor. Essa parte é que filmou, né, Rebeca? Cadê a Rebeca? Foi embora, meu Deus. Então a gente precisa viver, mas viver aquilo que Jesus ele tem para nós. Tudo muda a partir do momento que nós mudamos. Nós precisamos tomar essa decisão radical. Não é sobre viver a vida como nós queremos, não é sobre viver a vida de uma forma natural, não é sobre viver a vida de uma forma comum, é sobre viver a vida direcionada por Jesus. A gente precisa entender que a nossa vida ela é feita por decisões. E essa parte ela é muito importante porque nem todas as decisões elas são iguais, sim ou não? Existem decisões que elas são divisores de águas, decisões que marcam antes e depois. Por exemplo, um casamento. É ou não é? Comecei um casamento, então você tinha uma vida, você vivia lá com seus pais, e aí você casou, e agora você não vive com seus pais. E uma prima minha, a Dé, cheia de sabedoria, a gente estava para casar, eu e a Paloma, a gente foi nos meus tios, aí ela estava lá, ela falou pra gente, olha, uma coisa que eu aprendi no meu primeiro ano de casamento, que são duas pessoas totalmente estranhas tentando sobreviver numa mesma casa. Eu falei, uau, que legal. E é isso, duas pessoas totalmente estranhas, de pais diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, sobrevivendo numa mesma casa. A vida começa no segundo ano. Você pode até ter recurso para comprar as coisas, mas até alinhar realmente os pensamentos leva um tempinho. Eu falei, que legal, então um casamento é um divisor de águas, né? Aceitar a Jesus. Então você tinha uma vida antes de Jesus, e aí você começou a ter uma outra vida depois de Jesus. Então existem decisões que são grandes, fazer uma faculdade, né? Tem gente que está fazendo faculdade, gente que vai entrar, é uma decisão grande. Porque você está fazendo uma... Não que você vai ter que seguir essa profissão. Às vezes não, você escolhe não seguir depois. Mas é uma decisão muito importante que mesmo que você não siga essa profissão, vai mudar totalmente sua forma de pensar. Porque você vai amadurecer, sua cabeça vai mudar. Você está no nível universitário, nível acadêmico. Então são decisões muito grandes a serem tomadas. Só que existem decisões pequenas. Por exemplo, o que você vai almoçar amanhã? Talvez você nem pensou nisso ainda. Porque é uma decisão para amanhã. É uma decisão besta, não precisa de antecedência, né? Não, o que eu vou almoçar no domingo que vem? Você pensa isso quando você acordar no domingo que vem. O que eu vou jantar hoje quando chegar em casa? Então você pensa, não, vou jantar o que eu almocei hoje. Ou talvez não, vou pedir uma pizza, cadê os irmãos da pizza? Aí ó, os irmãos da pizza, já sei onde eu vou fazer o rolê. Então você pensa, não, vou pedir uma pizza, pô, muito mais fácil, sei lá. Mas não é uma decisão que você se projeta, é uma decisão simples. Não, quanto tempo eu vou dedicar à leitura da Bíblia hoje? Eu vou ler minha Bíblia hoje, eu vou usar os 50 dias, né, da procrastinação que estão aqui para me usar. Você decide, é uma decisão muito simples. Deixa eu até falar uma coisa, rapidinho. O plano de leitura de linguagem de hoje, se você só ler, você vai levar em 5... Linguagem de hoje, Jesus, me ajuda. Novo Testamento, você vai levar uns 5 minutos para ler. Pouco tempo, né? O plano de leitura, que é para os crentes raiz, é só 10 minutinhos. Fácil também, né? Se você só ler 10 minutinhos, você já leu. Quem tem 10 minutinhos sobrando todo dia? Aí, ó, que legal. Todo mundo consegue. Até as crianças conseguem. Então vamos lá, voltando. Ô Jesus. Tá, fácil e difícil. Legal. Então decisões grandes, elas marcam o caminho que nós vamos seguir a partir daquele momento. Então eu tomei uma decisão de casar, eu tomei uma decisão de seguir a Jesus, eu tomei uma decisão que eu vou fazer uma universidade, então eu quero seguir tal profissão. São decisões que vão definir o caminho que você vai seguir a partir daquele momento, ok? Faz sentido isso? Beleza. Decisões pequenas, elas são aquilo que nos permitem permanecer naquele caminho. Como assim, Lucas? Eu fiz inscrição na minha faculdade, eu falto hoje, eu vou. É uma decisão simples, né? Você decide no dia.
Estou no meu casamento. Esses dias no grupo dos primos fizeram uma pergunta de conselhos de casamento lá. Você chega Gente, eu não... Meus primos me perdoam, é que eu só leio depois de todo mundo, tá? Aí todo mundo já respondeu e falou, essas respostas estão boas, eu não vou falar nada. Tá certo, não tem heresias. Então você está no seu casamento, existem coisas, relacionamentos, coisas que você fazia quando você era solteiro que você não vai fazer mais. E às vezes nem porque era errado, é porque não convém. Você decidiu seguir a Jesus, existem coisas que você não vai fazer mais. Existe um plano de leitura que você vai começar a ler. São decisões pequenas que a gente toma no dia, mas que nos permitem permanecer no caminho que nós decidimos com uma grande decisão. Então nós precisamos entender e aprender a administrar isso. E muitas vezes nós achamos que grandes decisões são importantes, mas são as pequenas decisões do nosso dia a dia que vão definir se nós realmente vamos viver o propósito de Deus, se nós vamos entrar na terra, se nós vamos viver a vida, ou se nós vamos deixar ela vazar pela nossa mão, estando diante da terra e como a geração anterior, voltar para o deserto. Existe uma frase de Frank James. Frank James, ele foi até contextualizar, ele foi não foi um exemplo de vida, ele viveu ali na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, e ele foi um assaltante da época, um exemplo, né? O Lucas está falando sobre um assaltante, usando frase de assaltante, Jesus. E o Frank James, ele foi um assaltante nessa época da Guerra Civil, e ele percebeu que ser assaltante, obviamente, pela sorte, ele não morreu, que era uma furada, e ele foi um cara que decidiu se dedicar a uma vida profissional que também não foi tão bem sucedida, mas ele teve reflexões por causa do estilo de vida que ele tomou. E a frase que ele fala é o seguinte, ele diz, olha, observe os seus pensamentos, porque eles vão se tornar as suas palavras. Então presta atenção na forma como você pensa, porque a forma como você pensa define a forma como você fala. Cuide das suas palavras, preste atenção no que você fala, porque aquilo que você fala vai definir a forma como você age. Presta atenção na forma como você age, cuida das suas ações, porque as suas ações vão definir os seus hábitos. Aquilo que você comumente faz. Cuide dos seus hábitos, porque os seus hábitos eles irão modelar o seu caráter. E cuide do seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Tudo começa com o pensamento. O pensamento se torna uma palavra, que se torna uma ação, que se torna um hábito, que se torna um caráter que define o seu destino. A forma como você pensa define a forma como você age. O problema não são os hábitos em si. Os hábitos são consequências da forma que pensamos. Nós precisamos mudar a forma como nós pensamos. Tudo começa com pequenas decisões, não as grandes. Aquele pequeno pensamento que você tomou num dia de, não, eu vou usar os 50 dias de procrastinação. Eu vou usar, sei lá, eu não vou me alimentar bem hoje. Não, eu estou fazendo a minha dieta, mas hoje eu vou comer um Mac. Eu vou colocar uma colher a mais, eu vou levantar para colocar um segundo prato. Ou não, hoje eu não vou orar porque estou muito corrido. Eu tenho 10 minutos, mas... aquela conversa que você não deveria ter tido nunca pelo seu WhatsApp, ou às vezes pessoalmente. Pequenas decisões, pequenos passos. Nós precisamos chegar em um ponto nesse ano que está começando, nós precisamos tomar uma decisão de, cara, eu não quero deixar a vida me levar, eu não quero deixar que as coisas funcionem, eu quero viver a vida no amor de Deus, o amor que me envolve, sabe? Eu quero viver dentro desse amor, eu quero me achegar e ser envolvido nesse amor, eu quero ser envolvido no Espírito Santo, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero crescer no conhecimento de Deus, eu quero crescer em revelação de quem Deus é. Quantos querem isso? Estão tristes? Quem está triste? Quem está feliz? Quem está indeciso? Gente, é que assim, eu sou bestão assim, eu gosto de brincar, mas eu sou chato, vocês sabem disso. Então eu zoo, mas não sou tão palhaço igual o Bezerra. Eu tô dando risada, mas tô falando sério.
Nós precisamos tomar essa decisão de, cara, eu quero viver envolvido no amor, sabe, nesse sentimento de que, esses momentos de adoração que às vezes nós vivemos aqui no culto, eles não vão acontecer só aqui. Eles vão acontecer na minha casa, eles vão acontecer no meu quarto, e isso aqui vai ser... Eu estava conversando com o pessoal ontem, né, o KJ, eu falei, isso aqui não é um altar, isso aqui é um palco é resto. Lucas, como assim palco é resto? Palco é só o reflexo da adoração que eu tenho na minha semana. Sabe, não adianta nada a gente vir aqui, não quero ser cheio do Espírito Santo, cara, se enche em casa. A sua casa precisa de Deus. A nossa casa precisa de Deus. Sabe, o Espírito Santo precisa fluir lá. E aqui o que a gente faz? A gente transborda o que tem lá. Porque tem gente que chega aqui que não tem a vida de Deus, que eu e você já sabe como ter. E aqui ninguém é novo convertido. Tô nem aí que eu tô falando. Ah, vou ficar triste, azar o seu. Nós já somos grandes, relativamente falando, espiritualmente falando, nós já temos tempo de casa, tempo de igreja. Sabe, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e trazer essa cultura de adoração para o nosso lar e chegar aqui e fazer só fluir. Para o novo convertido de fato, para uma pessoa que não conhece a Deus de fato, ver, caramba, esses caras são muito loucos. E eu quero ser como eles são. Mas não tem a ver com um palco, não tem a ver com uma plataforma, não tem a ver com uma parede, com luz, com confete. Tem a ver com a essência, coração cheio de Deus. Entender a graça, viver no Espírito. E se deixar ser transformado. Fica de pé no seu lugar. Sabe, existe uma terra para nós entrarmos. Existe um passo novo para dar. Existe algo novo para ser vivido. E sim, não é só porque é um ano novo. Porque Deus sempre tem coisas novas para nós. Sempre existe coisas novas, sempre vai ter algo novo. O melhor de Deus sempre vai estar por vir. Deus sempre vai querer te surpreender, mas Ele sempre vai ter mais. E sim, é Cristo, sim, isso se manifesta em Cristo. Mas o nosso anseio nesse ano, a partir desse primeiro domingo, cara, eu quero, Deus, ver o Seu reino. Sabe, eu quero ver o Teu governo, eu quero que o Senhor manifeste a Sua realidade aqui nessa terra, eu quero que seja aqui na terra como é no céu. Eu quero viver essa realidade aqui na terra. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero viver no Espírito, sabe, eu quero sentir uma atmosfera totalmente diferente. E eu nem sei o que é isso. Talvez você tenha tido experiências espirituais já com Deus. E você fala, cara, eu queria viver aquilo de novo, deixa eu te dar uma má notícia, aquilo você nunca mais vai viver. Só que Deus, Ele quer te levar a viver coisas novas. Então nesse momento eu quero te convidar, a gente vai estar adorando a Deus por mais um tempo. Feche os seus olhos no seu lugar. E comece a falar, Pai, eu quero viver mais. Sabe, Deus, eu quero ir além, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero queimar de amor por Ti, eu quero ser abraçado por esse Seu amor. Eu quero transbordar de amor, eu quero transbordar do Teu Espírito, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, eu quero sentir, Pai, a Tua presença. Começa a levantar o seu clamor aí nesse seu lugar.